you feel it? Então, o Johnny Depp, ele foi acusado, acho que em 2018, alguma coisa assim, que... Não é que ele foi acusado, a história começou assim. A mulher dele, Amber, ela escreveu uma reportagem, ela revelou que ela era uma vítima da violência doméstica. Ah, eu sou vítima da violência doméstica. E ela relatou, vivi isso, vi aquilo. Aí todo mundo falou, o último casamento dela foi com Johnny Depp. Então ele é o canalhão. E todo mundo começou, canalha. Ele foi lá e processou ela por 50 milhões. Ela voltou com um processo de 100 milhões. E os dois meio que se processaram ali, né? E acho que a primeira audiência, o que está acontecendo agora, é em relação ao processo dele. Mas tem uns áudios, não tem? Então, mas vamos lá. Aí, o que acontece? Todo mundo, ele é um carrasco, ele bate, ele é isso, ele é aquilo, tal. E aí vazou um vídeo por parte dela, gravando, ela cata o celular, põe aqui assim, né, tipo... E aí ele entra na cozinha e ele soca a geladeira, chuta, cata os copos e pá, joga na pia e tal, não sei o quê. E ela tá aqui. E ela parece que fala, o que você tá fazendo? Mexe o saco, pá. E eu nem sabia do contexto nessa situação, que tinha um contexto ainda pior, que eu não vou nem falar, porque depois eu falo, mas não precisa a gente saber desse contexto. E aí ela, mas você não sei o quê. Aí ela cata o celular, põe numa outra posição, e ele tá enchendo um negócio de vinho gigante, e aí ele olha e fala, tipo, você tá me gravando? Alguma coisa assim. Ele cata o celular dela e joga, pá, e ela vai lá e pega o celular. E quando ela pega o celular, mostra o rosto dela. Então, vamos lá. Pessoal de casa e todo mundo aqui, tenta emular essa situação. Você sofre agressão, você apanha, você tá, inclusive, naquele momento sofrendo uma agressão, né? Supostamente. E você tá tentando fazer uma prova. E aí, no meio daquela situação estressante, violência, e eu não sei se eu vou apanhar ou não, onde que isso vai terminar... Como é que estaria o seu rosto de uma pessoa que você ama e que bate em você, que você vê seu casamento acabando? Como é que estaria seu rosto? Aterrorizado, sei lá, medo. Justamente. Aterrorizado, medo, né? Tipo, tristeza. Apreensão. Ela pega e tá assim. Chorando. Ela tá feliz. Aí você fala, opa, qual que é a primeira coisa que a gente tem que ver na linguagem silenciosa? Quebra de padrão. Assim como a máquina, quebra de padrão. Falei, cara, tem alguma coisa estranha aí. De nervoso? Não era riso, era uma satisfação. Mas satisfação porque eu peguei? Não, era uma satisfação porque filmou algo. Então, se eu amo uma pessoa, se eu tô até terminando o relacionamento e tudo mais, vem a amargura, vem tristeza, vem incapacidade, sabe? E não vem... Que é normalmente aquele sorrisinho que a gente chama do Up the Light, né? O sorrisinho do psicopata, o sorrisinho da soberba. E ela faz isso também lá no tribunal. Essa foi a pior, que ela tava assim. Aí o advogado fala com ela e fala assim... Exatamente assim. E quando eu vi esse vídeo, muita gente estava usando esse vídeo a favor dela. Aí eu falei, cara, ela tá manipulando. Ele chutou a geladeira, ele chutou tudo, mas ele não fez nada. Ele nem olha pra ela, E qual era o contexto que você falou que você sabe? E ainda a mãe dele tava pra falecer, ela tava acho que com câncer, alguma coisa assim. Ele tava ainda extremamente mais estressado. E aí mostra que ele sempre fugiu das interações com ela. Então quando eu vi que existia uma grande manipulação por ela, aí depois que veio, tanto é que eu falei isso no Morning, né? No Morning Show. E depois vieram os áudios, ela dizendo, ninguém vai acreditar em você, você é um bosta, você não é nada, porque eu sou mulher, eu tenho 50 quilos, olha o seu tamanho, E você percebe que é um padrão narcisista, de autocontrole, e ele tá de 4 por ela. E ela faz uma confusão mental na cabeça dele. Ela é extremamente ardilosa. Manipuladora? Mas você não tem ideia. Quando me mostraram, eu falei, caraca... Ele tá tão dominado, porque o pessoal fala, como é que você... Cara, quando você vive... Eu entrevistei a Sandra Brown. Sandra Brown é uma americana. Ela estuda isso, acho que há 30 anos.
Ela disse sempre assim: há muitos estudos sobre o psicopata, mas nunca sobre a vítima do psicopata. E ela tem um livro que chama Mulheres que Amam o Psicopata. Eu entrevistei ela. Inclusive, essa semana a gente vai soltar. Se a gente sai, eu solto até amanhã. Em primeira mão, pessoal. Vamos soltar amanhã. E ela, no livro dela, ela diz o seguinte: existe um padrão dessas pessoas. Eu, empiricamente, porque eu já atendi muitas pessoas como psicanalista, eu percebi que é um vai e vem entre o amor e o ódio, o terror e a idolatria. Então, ao mesmo tempo, a pessoa te bate, mas ela te dá muito prazer. E normalmente essas pessoas são atletas sexuais. Elas te dão um prazer na cama absurdo. E depois, fisiologicamente, foi comprovado que o momento do gozo, do momento do prazer, é onde você libera hormônios de conexão, que isso é muito importante para a raça humana. Você transar e criar um relacionamento, até porque você vai ter filhos. Então, você criar uma conexão com aquela coisa que eu criei com o Lene aqui agora. Né, Lene? Você viu? Sentiu. Sentiu, Lene? Uma conexão. E aí você fala, cara, eu preciso continuar com essa pessoa. E normalmente essas pessoas fazem maratonas sexuais. E ela, na hipnose conversacional, ela sempre faz uma confusão mental na tua cabeça de tipo, não foi eu que quebrei o seu dedo, foi você não lembra? Não, mas foi você que bateu. Não, eu joguei, mas aí você tentou aparar. Então ele começa, que é o gaslighting, você começa a mudar a realidade para aquilo que eu quero que você acredite. E você vê que ele é uma vítima disso. E ele é raro nisso, porque a maioria é de homens para mulheres. É difícil de mulher para homem. Então, ele se colocou numa posição tanto é que você vai ver, vai aparecer uma porrada de homens se identificando com uma situação dessa. Com mulheres narcisistas. E não são poucos. Não são poucos. Ele teve muita coragem. Por quê? Porque o homem sempre é aquele lance do cara que é o mais potente na relação. É o mais forte, é o provedor. Então ele não tem a humildade ou então de dizer, eu sou fraco, eu preciso de ajuda. Homem é difícil de falar, eu preciso de ajuda, eu preciso fazer terapia, eu preciso escabar disso. Você entendeu como é que é? Então tem essa situação. E quando ele se coloca dessa maneira, ele mostra para o mundo que homens podem ser frágeis. E são frágeis e podem estar sofrendo abuso. Você entendeu? Ele não consegue olhar pra ela no tribunal. Nossa. Ela encara ele direto. Cara, uma pessoa que tá sofrendo é justamente aquela que não consegue. Ela tem medo do seu agressor. Ela tem medo de encarar. Ela não tem medo de encarar. Ela encara. Ela busca. Tem uma cena que ele entra, ela tá aqui, ó, olhando pra ele. Ele fica de costa. Ele não aguenta ficar nem aqui, ó. Ele não aguenta perceber que ela olha pra ele. Mas aí não pode ser ódio, não pode ser outra coisa? Mas você vê no rosto dele essa busca. É que nem eu falei, e eu tô desconsiderando toda a parte de microexpressão, expressão e tudo mais. Ela busca a troca de olhar. E ele não desvia. E depois isso acabou comprovado que tá materializado assim num monte de coisa. Tipo, ninguém viu os seus hematomas. Ela disse, mas eu cobria com essa maquiagem. Aí a defesa falou, olha, era essa maquiagem. Você acredita que a empresa da maquiagem disse assim, pois é, essa maquiagem foi lançada 1 ano depois que você tá dizendo que você usava. Nossa. Você entendeu? Só que, como eu disse, isso foi a materialização daquilo que eu percebi pelo comportamento. Ela faz uma confusão tão grande na cabeça dele. Vê se vocês pegam isso. Quando eu quero conquistar alguém que eu amo e tudo mais, eu uso do rapport, que é o quê? É o espelhamento. Então, de repente, você vai falar de uma maneira, eu vou falar dessa maneira, vai mais lento, mais rápido, uso gírias ou não e tudo mais. Cara, ele começou a usar um óculos com armação dourada. Aí ela parece um óculos com armação dourada. Ele usa um casaco preto e uma gravata. Ela usa um casaco preto e uma gravata. É inconsciente? Sabe? Não, ela faz aquilo, sabe pra quê, cara? Confusão mental. Por quê? Não é nem rapport. Tipo, eu sou você, você sou eu. Eita! Porque quando você tá nesse lance... Ele tá se identificando. Quando você tá nesse lance dessa psicopatia, você precisa mostrar pro seu parceiro que ele não consegue viver sem você. Vocês são uma coisa só. É impossível vocês viverem de formas independentes. Você começa a que o outro veja ele em você. Para que haja essa confusão mental de tipo assim, eu não posso existir sem essa pessoa. E ela faz isso em 3, 4 looks. Você olha, é muito igual. Acho que tem até no meu celular. Depois se você quiser passar para eles, aí eu dei print, Rian. Depois dá uma olhada nos prints, depois pode até botar na tela se você conseguir. Ela espelha até
as roupas que ele tá usando, cara. Cara, que coisa maluca. Não, isso é num nível tão hard que é tipo assim, esse cara vai ter problemas. Cara, ele perdeu o dedo e mesmo assim ele continuou com ela. Ele decepou uma parte. Ela decepou uma parte do dedo. Ela catou uma garrafa de vidro assim, e ele tava com a mão assim, ela catou e fez pá! E deu na. Que? E ele apagou um cigarro na cara dele. Mano. E ele mesmo assim manteve a relação. Se achava ele o culpado daquilo. Porque é isso que o. Mas como que tá o caso agora? Agora ele tá no tribunal, né? Tá no melhor pra tribunal. ele ou tá pior pra Tá ele? melhor pra ele. Ele conseguiu materializar conseguiu tudo. Do you feel the vibe?